das cadeiras. O motivo é uma decisão do desembargador Miguel Kifuri Neto, do Tribunal de Justiça do Paraná, que pôs fim à justificativa para a cassação do vereador Éder Borges. O vereador foi cassado após condenação por difamação em um processo movido pelo Sindicato dos Professores do Paraná. O vereador não podia mais recorrer no processo, chegando ao chamado trânsito em julgado, que motivou a perda do cargo na casa. No entendimento do desembargador, o chamado trânsito em julgado, que determina o fim de um processo, foi declarado equivocadamente no caso em que o parlamentar foi condenado. Quem esteve por lá hoje foi o repórter Rafael Augustos, que traz todos os detalhes pra gente. Rafael, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Mark, Escola, Ogier. Nós estivemos aqui na Câmara antes mesmo da sessão começar e pegamos vários vereadores de surpresa, porque eles não sabiam da decisão da Justiça. Os vereadores aí foram surpreendidos, até mesmo a nossa equipe que falou aí a informação para todos eles, e nós conversamos com o Mestre Pop, envolvido diretamente na notícia, né? E aí, sobre a possibilidade de Éder Borges reassumir o cargo, Mestre Pop disse que aguarda a decisão mais sensata da Justiça e até mesmo disse em recorrer dessa decisão, caso isso realmente ocorra. Vamos ouvir. Nós observamos, né? Eu acho que fica até uma confusão muito grande para a população em si, porque uma hora decide que o ex-vereador permanece, uma hora decide que eu permaneço. E que nós observamos que dentro dos entendimentos dos desembargadores e dos juízes, desde o começo dessa narrativa que vem decidindo uma decisão, outrora um desembargador contrai a decisão do outro e assim vice-versa, né? Então a gente se percebe que não há uma coerência dentro da decisão judicial, né? Cada um tem um entendimento diferente, mas aquilo que vier, se é por ordem judicial, nós temos que acatar. Mas nós estaremos com certeza lutando dentro da lei para que a permanência do mandato continue. Até porque isso é uma clareza para a população, né? Bom, nós conversamos também com o vereador, né, Éder Borges, que falou também sobre essa decisão, inclusive já protocolou aí um pedido para a volta dele aqui à Câmara. Vamos ouvir. Isso deve ocorrer imediatamente, uma vez que perder esse cargo é algo que jamais deveria ter acontecido. Sobre a questão do que o senhor é acusado de difamação, aquela possível montagem que o senhor tenha feito, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor acha justa? Não, na verdade é completamente desproporcional. Eu compartilhei um meme e eu nem xinguei a APP Sindicato, pelo menos não dessa vez. No caso, essa questão de vai e volta, muitos vereadores nós até entrevistamos lá, falam que isso atrapalha o processo, né? Ora Mestre Pop, ora o senhor, blocos políticos diferentes, isso atrapalha até o decorrer. O senhor estando dentro ou estando fora, é prejudicial também para a Câmara, para os vereadores e para o povo. É prejudicial para Curitiba, porque eu tive os meus trabalhos interrompidos. Eu sou um dos vereadores mais ativos daquela casa. Em um ano eu fiz quase 1000 requerimentos da população. E meus trabalhos foram interrompidos de uma maneira injusta e absurda. Quem perde é a população. Pois é, como eu disse, né? Desde manhã cedo nós estivemos aqui na Câmara e vários vereadores foram aí surpreendidos com essa notícia. Inclusive, nós conversamos aí com vereadores, até tiveram sugestões, falaram e até mesmo trazer a decisão aqui para a Comissão de Ética da Câmara, para então decidir aqui qual dos vereadores fica no cargo, e outros vereadores também falaram sobre o problema dessa instabilidade política, né? Porque com essas mudanças, vereadores de partidos diferentes, os blocos políticos mudam aqui na Câmara. E com isso, as votações de possíveis projetos aí mudam também. Então agora é aguardar realmente o que vai ser decidido aí e também quem fica no cargo, né? Se é Mestre Pop que está atualmente ou se é Éder Borges volta. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Rafael Augustos, pelas informações. Olha, a Câmara Municipal de Curitiba informou através da assessoria que ainda não foi notificada pelo Tribunal de Justiça. Já a APP Sindicato informou que está acompanhando o andamento desse processo e vai aguardar o resultado final para um pronunciamento. Mas olhando isso, Mark, G, a Câmara de Curitiba legislar nos últimos meses parece que não está legislando, né? Ela só está cumprindo decisões judiciais, basicamente é isso? Em tese, sim, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse recurso e tentar, de uma forma didática, informar as pessoas do que se trata. Os embargos declaratórios, e é sempre assim no plural, declaratórios, eles combatem uma omissão
uma obscuridade ou uma contradição numa decisão judicial. E esses embargos foram opostos pelo grupo de defesa do senhor Éder Borges. Como este recurso ainda está tramitando, houve um erro administrativo do Tribunal de Justiça, que pronunciou-se administrativamente, produzindo uma certidão dizendo que não havia mais recurso no processo condenatório do senhor Éder Borges. Isso criou este problema real e jurídico, e a APP não tem que acompanhar, a APP tem prazo para responder os embargos de declaração, assim como qualquer que seja a manifestação, os senhores advogados do senhor Éder Borges deverão se pronunciar a posteriori. Então, é um recurso que existe, que foi distribuído a tempo e modo, portanto, ele está tramitando e houve um assodamento no Tribunal de Justiça no que tange a esta certidão. A Câmara Municipal de Curitiba não julga nada na sua comissão de ética, neste caso específico. Ela obedece o mandamus da Justiça, ponto. E aí as declarações dos dois vereadores deixam claro que eles não entendem nada de direito e nem são obrigados a entender. Por isso eles têm advogados os representando. É simples assim. É um recurso, está em andamento, e o senhor Éder deveria estar ocupando o seu cargo até hoje. Houve um erro, mas não da Câmara Municipal. Houve um erro do Tribunal de Justiça nesse caso. Mas talvez o erro da Câmara Municipal, hoje, Buc, esteja no assodamento da cassação de Éder Borges. Não levaram 48 horas para cassar o parlamentar. Se tivessem esperado e respeitado o princípio constitucional da soberania do voto, do poder que emana do povo, talvez tivesse ido ao plenário e o desfecho seria diferente. Não, deram uma canetada. Parece que tinha muita gente lá que queria ver o vereador pelas costas, já imediatamente postaram outro, sem esperar que o processo corresse como tem que correr. O erro foi do TJ, né? Não sei se é administrativo ou se foi um erro jurídico, tá meio nebuloso. Pelo menos o desembargador não coloca isso de forma clara no despacho dele. Não sei se tem mais informações sobre isso. Não, ele foi elegante só, mas é um erro administrativo. Que seja administrativo. Agora, a Câmara, se tivesse discutido com profundidade e tivesse dado direito de defesa a Éder Borges, que não teve. Se o Éder tivesse direito de defesa, talvez ele provasse isso lá, como fez agora no TJ. Então, se a Câmara tivesse tido calma, a mesma calma que tem com o seu Renato Freitas, talvez a história fosse diferente. A verdade é, há 2 pesos e 2 medidas na Câmara de Curitiba. O vereador do PT está lá dando risada de todos nós, ele invadiu igreja, cometeu crime e não está nem aí. O PT, inclusive, falando que ele vai ser pré-candidato a deputado estadual. Enquanto o vereador conservador foi cassado com uma canetada do presidente. Respondendo a sua pergunta agora sobre os trabalhos propriamente dito da Câmara de Vereadores. Ontem a Câmara recebeu uma amanuense. Amanuense é o funcionário administrativo. Uma amanuense da Secretaria de Trânsito, acho eu. A Rosângela Batistella, superintendente de trânsito de Curitiba. De um pernosticismo absurdo. Foi lá e acusou a população de cometer infrações de trânsito, etc. Mas isso é um problema do chefe dela, que é o ilustre prefeito municipal de Curitiba. Agora, eu só vi 2 vereadores atuando, senhor Escola. A vereadora Flávia Francischini, a senhora secretária da Câmara Municipal, que inclusive informou a população de Curitiba que apenas um radar, senhor Marcos Souza, um radar registrou 9.000 multas. E o senhor Denian Couto, outro vereador que se debate com a doutora Flávia contra essa indústria absurda de enriquecimento Bom, deixa pra lá. Gibo, não, só para complementar, tem um outro radar que sozinho multou 13.000 vezes.
E a prefeitura, pelo menos na fala da dona Batistella, comemorando esse fato. Ora, se um local da cidade tem 13 mil infrações, será que não acendeu um sinal de alerta aí no trânsito para verificar o que acontece com esse local? Será que não é hora de fazer uma intervenção de engenharia, uma sinalização mais adequada, colocar um agente humano para orientar as pessoas? Porque o que me irrita, o Gebu, que irrita as pessoas, é que eles só querem arrecadar. Radar é para resolver o trânsito, é para prevenir acidentes. A impressão que eu tenho, se atropelar se bater o carro, dane-se, o que interessa é a multa computada. É isso que irrita o motorista. O trânsito de Curitiba é confuso. A mesma rua tem 40, tem 50, tem 60, tem 70, e isso ela não falou nada, Gebu, que é função dela. É função dela. A arrogância que ela teve, e não foi com os vereadores, não, foi com as pessoas, tá? Porque você fala ali com o representante do povo. Então, a arrogância dela incomodou e parece que a prefeitura não está nem um pouco preocupada. Ela quer multar. A justificativa dada, inclusive, na Câmara de Vereadores ontem, era de que, igual a gente está falando aqui, os radares aumentando cada vez mais o número de multas aplicadas, mas nas palavras da Rosângela, a justificativa era que há 10 anos Curitiba tinha 153 radares nas ruas e hoje no contrato atual são 155, ou seja, só 2 a mais, mas a gente precisa ver a finalidade desses radares, né? Hoje não adianta você colocar equipamento nas ruas, ter mais ou menos que há 10 anos. O que tem que mostrar e apontar é se eles são eficazes de alguma maneira para trazer, primeiro, segurança no trânsito, que acho que radar serve para isso. Segundo, educação. Depois, claro, tem que trazer a multa para trazer, de certa maneira, uma responsabilidade para o motorista. Mas não dá para inverter essa ordem, ou pelo menos essas prioridades, né? Por favor, escola, uma pergunta. Fale lá. Disse esta senhora que há 10 anos tínhamos só 2 radares a menos que temos hoje. Ok? 153 a 155. Tá bom, ou há 10 anos os radares serviam para alguma coisa, ou agora eles não servem para nada, porque não é possível que com o aumento demográfico, com o aumento populacional que Curitiba sofreu em 10 anos, não sou eu que digo isso, são os índices demográficos da cidade, nós tenhamos o mesmo número de semáforos, ou radares, ou sei lá como é que é o nome de pardais aí que irrita a gente há muitos e muitos anos, né? Mas de qualquer maneira é um discurso não palatável, difícil de entender. Se serve para resolver o problema do trânsito nos dias de hoje, por que tinha 153 há 10 anos atrás? Lembrando, inclusive, que os radares atuais, um equipamento vistoria diversas vias. Antigamente a gente tinha aquele radar que via um trecho, né? Hoje os novos equipamentos, eles vêm curva errada, conversão, perigosa, enfim, tem todos esses problemas. Então, o 153, se multiplicar todas as funções, é muito maior, né? E o pior, escola, é que quando você é multado por essa instrumentação eletrônica, sabe para quem que você pode reclamar? Pro Dom Manuel Silveira Del Bu, sabe quem é? Não. O bispo. Mas o bispo já faz tempo que deu adeus. Olha, isso é uma agressão ao bom senso. E é uma agressão ao bom senso continuada. Porque, e agora sem brincar, quando você vai fazer o recurso pro Jari, ou para a Secretaria de Trânsito, etc., você sabe que não vai acontecer nada. Aliás, esse é um dado bom de pesquisar, viu? Encomendar aqui para nossa produção, a Vanessa está escutando. Vanessa, trazer aqui amanhã quantas multas tem grau de recurso aceitos. Eu acho que é muito pouco, porque eu não conheço ninguém que conseguiu emplacar um recurso, né? Eles ignoram os recursos e colocam a multa em ação, Gibu. Até o motorista do bispo tentou e não deu. E só para terminar, hoje eu queria aqui reforçar uma coisa que eu digo há muito tempo aqui no ar. Por que não trocar esses radares aí? Agora já contrataram milhões de reais nessa empresa aí, mas por que em vez desses radares... A mesma. Mas hoje, por que em vez dos radares não colocar lombadas eletrônicas? Elas são mais transparentes, elas ficam ali de maneira visível, ninguém é pego despreparado, elas informam a velocidade, mas elas cumprem o papel, porque você diminui a velocidade perto da escola, perto do hospital, enfim, elas funcionam de verdade. E aí quem mesmo assim infringir
leva a multa. Aí sim, o problema é o radar escondido atrás do poste, atrás da árvore, e não venha dizer que não tem, porque tem. Eu tenho foto aqui no meu celular de vários. Esses dias eu tava voltando pra casa, tinha a agenda C3 escondido atrás de uma caixa de entulho para multar as pessoas ali na Martim Afonso. Então, não venha com história. Fazem isso sim. E tem opção tecnológica sim. Atrás do como é que lixão. chama? Eu acho que eu vi essa foto numa caçamba, né? Uma caçamba de lixo hoje. Eu acho que eu vi essa foto. Exatamente. Mas isso chama-se educação Coloquei no no meu trânsito? Twitter lá. É isso mesmo. É educação no trânsito, isso? Exato. Mostra a senha arrecadatória, né, hoje? Porque eles querem a multa. É um pernosticismo, né? Sem dúvida alguma. Já adianta. Vamos lá, né? Porque essa daí foi até difícil do próprio Google descobrir o significado, mas é uma empáfia, tá, gente? É um ato austero, uma pessoa austera, tá? É isso. E para quem tiver dúvida do que estamos falando aqui, a sessão da Câmara fica disponível lá no site. É só você assistir, é aberta à população para ver a empáfia, usando o sinônimo aqui que essa senhora usou. Agora 4h18, vamos em frente.